Olá, meus irmãos, amigos e parceiros da nossa missão Querigma. É um prazer muito grande poder estar novamente com vocês e poder compartilhar e refletir juntamente contigo sobre um texto que com certeza Deus vai tratar e falar aos nossos corações. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Quero te convidar nessa hora a curvar a tua cabeça e a falarmos com Deus, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesta hora. Querido Deus e Pai, eu te agradeço na tua palavra, que é a fonte eterna de vida, e te peço que venhas falar aos nossos corações. Abra as nossas mentes e o nosso entendimento, para que não só ouçamos e compreendamos a tua palavra, mas tenhamos condição de trazer a aplicação para as nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, meu querido. Hoje eu quero falar com vocês sobre a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis sobre a face dessa terra, e é muito interessante que esse texto ele nos fala exatamente das aflições do tempo presente, que não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E é interessante que essa glória ela há de ser revelada nessa terra também, não só em nossas vidas, como filhos de Deus, mas há de ser revelada em nós e através de nós. O próprio apóstolo Paulo também, em outro texto, nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, como cristãos e filhos de Deus, nós podemos ser aqueles que haverão de trazer uma influência tal sobre essa terra que esse mundo pode ser transformado. Mas como isso pode acontecer? Por que ainda não aconteceu? Dizem que hoje nós somos, no Brasil, 40 milhões de cristãos. E daqui a um tempo, seremos maioria no nosso país, na nossa nação. Mas será que temos feito a diferença, apesar de sermos um grupo tão considerável numericamente? Por que o mundo ainda não foi transformado? Em especial, por que a nossa nação ainda não tem sido transformada pela glória de Deus em nós? Eu quero então explicar para vocês. Hoje eu estou falando um pouco sobre a importância da maturidade cristã. Já temos falado do novo nascimento e da importância de crescermos, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, tendo um ambiente saudável, tendo comunhão com os irmãos, desenvolvendo características que nos façam crescer, porque uma criança, um novo nascido é um bebê em Cristo. E a palavra de Deus nos fala do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra de Deus diz que todos que receberam a Jesus como Senhor da sua vida, se transformaram em filhos de Deus. Aí alguns de vocês talvez venham perguntar: pastor, mas não somos todos filhos de Deus? Todas as criaturas ou toda a criação de Deus não são automaticamente filhos de Deus desde que nasceram nessa terra? Infelizmente, meu querido, eu venho te decepcionar e te dizer não somos. Porque a palavra de Deus diz aqui categoricamente que a todos quantos receberam a Jesus Cristo na sua vida, se tornaram filhos de Deus. Somos todos parte da criação de Deus. Mas, filhos de Deus é uma coisa restrita, essa característica de ser filho de Deus é algo restrito àqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
Mas apesar do fato de sermos filhos de Deus, ou de termos muitos filhos de Deus na nossa nação ou no mundo, ainda assim, não foi o suficiente para que o mundo pudesse passar desse estágio que diz o texto de Romanos, que a criação, ela geme na espera da manifestação dos filhos de Deus, que nós temos hoje vivenciado um tempo de muitas aflições e que a criação, ela também sofre nessa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Por que que os filhos de Deus ainda não se manifestaram? Eu quero tentar explicar para vocês com algumas reflexões nessa noite, tá bom? Ou nessa tarde, depende do horário que vocês estão vendo. A palavra de Deus nos fala, nesse texto de Romanos, que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, mas o que eu quero colocar que distingue esse texto de João capítulo 1, versículo 12, quando diz que todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus, é o fato de que no grego, no texto grego original do Novo Testamento, a língua original do Novo Testamento, a palavra para filhos de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 12, é a palavra técnico, que significa filhos crianças. Enquanto que nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, quando o texto cita a palavra filhos de Deus, a palavra grega huios, ou huion, que significa filhos adultos. Porque é interessante, o grego, a linguagem grega, muitas vezes uma única palavra ela pode ser dita, ou ela pode ter sentidos diferentes. E essa palavra filhos de Deus, no caso, ela pode ter, de acordo com sua origem grega, significado diferente. A tradução, ela foi traduzida como filhos de Deus simplesmente, mas no original ela é mais específica, tá certo? Então, quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus, é fato, mas a palavra de Deus ali se destina a um filho criança. E o filho criança é aquele que não tem maturidade suficiente para poder fazer aquilo que deveria um adulto fazer. Ele ainda se alimenta de um alimento que não é sólido, ele não sabe as coisas mais adequadas para desfrutar no dia a dia, tanto que uma criança tem um pai que a conduz, que a direciona, que lhe dá um destino e direcionamento enquanto é criança, porque muitas vezes ela não tem o discernimento correto de determinadas coisas, um programa a assistir na televisão, alguma coisa a comer, a um local onde ela vai estar frequentando. Então os pais precisam dar uma destinação para os filhos, porque um filho criança ainda não sabe exatamente o que fazer. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso, sobre alguns que, embora não sendo crianças, têm uma atitude carnal e se equiparam a uma criança. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, Paulo diz assim: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?" E o que o apóstolo Paulo nos coloca aqui é que alguns cristãos, muitas vezes, têm vivenciado uma vida, embora sendo filhos de Deus, tanto são filhos de Deus, que o apóstolo Paulo os chama de irmãos. Se são irmãos, quer dizer que tem o mesmo pai espiritual que é Deus. Mas Paulo diz que ele não os pode chamar de espirituais e sim de carnais, por causa dos ciúmes, por causa da contenda, por causa da dissensão. Muitas vezes, os filhos de Deus têm agido com tanta imaturidade que às vezes o próprio mundo tem se escandalizado de nós. Embora nós levemos o nome de Cristo, porque nos chamamos cristãos, não temos feito jus a esse nome de cristãos por causa das nossas briguinhas, por causa das nossas contendas, por causa da nossa divisão. E aí a palavra de Deus, então, nos fala, Paulo nos fala, não sei se Paulo, o autor do livro de Hebreus, porque
que há uma discussão acerca de quem é o autor, né? Mas o autor do livro de Hebreus, ele nos fala também no capítulo 5, mais ou menos como Paulo falou no livro de 1 Coríntios, acerca da necessidade da criança que precisa de um leite em lugar de alimento sólido. E ele diz assim, versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda tendes necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. E aí ele cita arrependimento e outros tantos fundamentos que são a base do cristianismo, ou ele chama de os rudimentos elementares, ou rudimentos da doutrina da fé. Ele chama de os fundamentos da fé, certo? Meus queridos, mais uma vez eu me reporto ao texto de João capítulo 1, versículo 12, que diz que todos que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. Mas apesar de sermos filhos de Deus, o mundo não tem sido transformado, porque o mundo não espera apenas a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a manifestação dos filhos adultos. Romanos diz que a manifestação desses filhos adultos há de transformar essa criação que geme e que sofre. Então, o apóstolo Paulo nos fala que nós temos que deixar de lado os ciúmes, as contendas, as briguinhas. Muitas vezes, quando a gente pergunta para os irmãos sobre obras da carne, o que são obras da carne? Em regra, as pessoas dirão vícios de bebida, cigarro, prostituição, mas quase nunca a gente vai ver as pessoas se reportando a fofocas, mexericos, contendas, a divisões. E, infelizmente, é o que tem mais acontecido no meio do povo de Deus, dos filhos crianças. Briguinhas por causa de funções dentro da igreja, grupinhos que, quando um apresenta e o outro grupo começa a rir da cara dos outros que estão se apresentando, pessoas que estão nos cultos para observar a vestimenta, a roupa, alguma coisa, o comportamento de outras pessoas, em vez de prestarem atenção na palavra de Deus e naquilo que tem a ver com a manifestação do poder de Deus naquele culto. Infelizmente, no meio do povo de Deus, existe muito mexerico, muita fofoca, e não deveria ser assim, porque Deus espera que cresçamos, que nos tornemos maduros o suficiente, para que o mundo de fato possa experimentar a transformação que se faz necessária. No Evangelho, no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos ou jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quando eu me converti, me lembro que participava de um grupo de mocidade, e os jovens faziam menção sempre desse texto de 1 João, e diziam: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já vencestes o maligno. E quantos jovens ao longo da nossa caminhada eu vi se perderem, saírem da presença de Deus, voltarem para as drogas, se enveredarem pelo crime, caírem num caminho totalmente distante de Deus e de sua palavra. E eu ficava me questionando a própria palavra de Deus e perguntando: por que, Deus? Tua palavra não diz que os jovens são fortes? Até que um dia eu vim entender
Que, na verdade, esse texto ele não faz menção de uma idade biológica, mas esse texto faz menção de um tempo de caminhada e de maturidade com Deus. Portanto, um filho criança, embora filhinho, é alguém especial para Deus. Mas um filho jovem é alguém que já desenvolveu uma maturidade. E um pai é alguém que, embora também filho de Deus, já tem reproduzido outros na presença de Deus, já tem gerado almas e vidas para Deus, já tem dado frutos para o Senhor. A palavra de Deus nos fala então no livro de Hebreus que alguns com o tempo decorrido já deviam ser mestres, já passou o tempo, mas ainda precisam voltar à papinha, ainda precisam voltar lá nos rudimentos da fé, naquilo que é elementar, porque não cresceram suficientemente na palavra de Deus. E porque não cresceram suficientemente na palavra de Deus, não tem sido uma influência neste mundo ao ponto de transformar todo esse tempo de aflição que nós estamos vivendo. Meus queridos irmãos, hoje somos 40 milhões de cristãos. Mas que diferença nós estamos fazendo neste mundo? Por quê? A igreja não tem feito tanta diferença. E a gente tem que parar e pensar. Se Deus deu esse tempo para a própria igreja, para a gente poder refletir e pensar, as coisas que aconteciam já não são do mesmo jeito. Os louvores, os cultos, os grupos de dança. Porque, infelizmente, muitas dessas coisas apenas eram entretenimento dentro da casa de Deus. E hoje nós vivemos um momento em que nós temos que parar e pensar que Deus espera de mim e de você muito mais do que entretenimento, muito mais do que uma vida de um culto mecânico, de um culto que já está todo formatado e rotineiro, de liturgias, mas sem uma vida cristã que realmente faça a diferença no nosso lar, na nossa família, na nossa sociedade. Deus espera de mim e de você, meu querido, que nós, de fato, nos manifestemos como filhos de Deus. Paulo diz que o filho criança, ou o filho carnal, que é equiparado à criança, ainda tem contendas, ainda tem ciúmes, e ainda precisa de um alimento de leite, ou de papinha. E o autor de Hebreus nos fala que é porque ainda não foram experimentados. Portanto, muitas vezes a crise vem, a situação difícil, o problema se manifesta, para que a nossa fé seja manifestada, para que nós sejamos experimentados no nosso conhecimento da palavra de Deus, e para que, sendo experimentados, possamos de fato nos manifestar como filhos de Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, vou voltar no texto juntamente com vocês mais uma vez, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E o que significa perfeição? Perfeição não é um ponto de chegada aonde o cristão tem que estar, mas é um processo de maturidade cristã. E nós temos que ser, diz o texto, ter os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vivemos dias em que nós temos que buscar de Deus essa capacidade de discernimento, porque os dias são maus. E como que eu e você estamos nesse momento? Precisamos voltar aos rudimentos da fé novamente? Precisamos voltar àquilo que é elementar novamente? Ou já temos aptidão e capacidade de ensinar para outros? O mundo espera, o mundo geme, o mundo sofre, à espera da manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nesse tempo presente, nós temos que nos manifestar, porque a glória que há em nós e a glória que há de ser revelada não há de se comparar com todo o sofrimento que o mundo tem experimentado hoje. A criação e a criatura têm uma expectativa, diz o texto da palavra de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A própria natureza tem sofrido.
E é interessante que a palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, quando a terra foi amaldiçoada, diz a palavra de Deus, Deus falou com o homem, que a terra é amaldiçoada por tua causa, por vossa causa a terra foi amaldiçoada. Meus queridos irmãos, não foi Deus quem amaldiçoou a terra, o próprio homem foi quem semeou espinhos na terra. Está na hora de, como cristãos, nós arrancarmos esses espinhos e plantarmos coisas boas com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vida cristã, com a nossa fé, com a nossa ousadia, com o nosso entendimento da palavra de Deus. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluias! Glórias ao Senhor. Meus queridos, nós podemos manifestar a glória e o poder de Deus nessa terra. Sabe como? A palavra de Deus nos fala de um Deus transcendente, que está além de todas essas coisas. A Bíblia diz que Ele mede o céu com o palmo da sua mão. A Bíblia diz que Ele coloca todas as águas dos oceanos e mares na concha da sua mão. Mas a palavra de Deus nos fala que esse Deus transcendente se fez pequeno, ao ponto de habitar em nosso coração, em nossas vidas. Esse Deus cujo universo e as galáxias não comportam a sua grandeza, se faz pequeno o suficiente para habitar em mim e em você. Todos que recebemos a Cristo na nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. Jesus habita em nós. E agora, à medida que nós crescemos, a Bíblia diz, mais uma vez, repita esse texto, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Deus quer manifestar esse mundo através da sua vida. Não perca tempo, cresça na palavra, se alimente de alimento sólido. Viva uma vida cristã digna da presença e da palavra de Deus. Amém, meu querido? Eu quero te convidar nessa hora a pedir ao Senhor juntamente comigo que os cristãos desses dias de hoje sejam maduros suficientes para realmente influenciar as pessoas que estão à sua volta, influenciar esse mundo e de alguma forma mudar toda a situação que nós estamos vendo de caos para uma situação em que a glória de Deus realmente possa superar tudo isso em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluias. Querido Deus e Pai, eu te peço nessa hora que tu venhas continuar falando conosco, tratando conosco e abençoando as nossas vidas e nos usando para que através de nós, Pai, todo esse sofrimento e caos, toda essa aflição que o mundo tem experimentado, ó Deus, seja amenizado. É o Senhor que pode fazer isso, mas hoje o Senhor faz usando as nossas vidas. A tua igreja não pode estar acuada nesse momento. A tua igreja não pode estar reclusa, ó Deus, nesse tempo, estagnada, mas é um momento, Deus, que nós queremos e precisamos ser adultos suficientes, deixando de lado ciúmes, contenda, briguinhas, rixas, dissensões, picuinhas e, de fato, manifestando a tua presença em nossas vidas e através das nossas vidas, vendo, Pai, este mundo ser transformado. É a nossa oração a Ti nesta hora. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.